Chegou o momento mais esperado do dia, nosso primeiro momento do dia, que é o tempo com Deus Pai. E hoje eu quero falar para você sobre o tema de não fuja de Deus. Não fuja de Deus por quê? Porque Ele vai dar um jeito de te encontrar. Ele vai dar um jeitinho de você buscar Ele. Eu costumo dizer que Ele tem duas formas de nos trazer para perto, pelo amor ou pela dor. São as duas formas que Deus pode usar para você se aproximar dele. E pelo amor é muito mais fácil. Quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra lá em Gênesis, capítulo 16. Vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem o contexto e aí depois a gente dá sequência. Abraão e Sara, eles tinham uma Sarai, na época ela se chamava, né? E Abraão tinha uma promessa do Senhor, que eles teriam um filho e que esse menino traria uma nação gigantesca de príncipes e reis, e eles seriam muito prósperos aqui na terra. Só que Abraão já estava com 80 anos e Sara também já estava próximo disso. E eles estavam meio que cansados de esperar, porque se essa era uma promessa de Deus, mas eles estavam ficando tão velhos, como que isso iria acontecer? E por cansar de esperar a promessa de Deus, o problema de cansar de esperar é que a gente começa a ter umas ideias, né? Tipo, vou fazer por mim mesmo então, já que não tá acontecendo, né, Senhor? Eu mesmo vou fazer acontecer. O que Sara fez? Sara entregou a empregada dela para Abraão. Se chamava Agar, o nome dela. E aí eles tiveram um filho chamado Ismael. Mas aí começaram a ter atritos dentro de casa, né? Porque Sarai não conseguia ter filhos, então começou a ter atrito com a empregada. A empregada até tentou ir embora. Como diz aqui no capítulo 16, no verso 7, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho do sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a casa, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, perceba que Sarai começou a maltratar Agar, só que foi ela que teve a ideia de trazer como segunda esposa. Porque se existia uma promessa que Abraão teria uma descendência gigantesca, ela precisava fazer alguma coisa, porque ela achou que com ela não iria acontecer. Só que quando nós vamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, nós percebemos que existe uma aliança que Deus quer fazer com Abraão. Ele já estava com 100 anos de idade e ele falou com Abraão, passou a chamar ele de Abraão, e Sarai passou a se chamar de Sara. E Abraão, escutando de Deus que ele teria muitos descendentes dele, ele não acreditou, porque ele já estava com 100 anos. E aí então ele falou assim: poderá Sara dar à luz aos 90 anos e ele aos 100 anos ser pai? Na cabeça dele não fazia sentido isso. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará de Isaque. Então, às vezes demora um pouco para Deus agir na nossa vida. A gente percebe isso aqui. Mas quando nós temos aquelas ideinhas para conquistar as coisas pela nossa força, pelo nosso braço, sem ouvir o que Deus estava falando,
não acreditando na promessa que Deus tem, porque mesmo Deus falando com Abraão, ele meio que duvidou quando ele fala assim, não, pode ser então esse filho, né? Porque como é que eu vou ter filho com 100 anos e a Sara com 90? Impossível. Entendendo que para Deus nada é impossível. Nós não podemos cansar de esperar aquilo que Deus tem para nossa vida. Esse que é o ensinamento dessa passagem, né? E claro, vai acontecer várias coisas aqui na frente que eu sugiro para vocês com todo amor, com todo o coração, que vocês continuem a ler, né, sobre as passagens que vêm na Bíblia, porque justamente elas nos trazem essas ideias. Por exemplo, eu tenho um projeto gigante, maravilhoso, mas eu preciso esperar o tempo de Deus. E eu queria fazer sozinha, mas lá no fundo eu entendo que eu preciso que Ele vá à frente, que Ele abra os caminhos para mim, que não é na força do meu braço. E se você hoje tem algo assim na sua vida, que você tem muita pressa que aconteça, dobre seu joelho e ore, porque você não entende o porquê que Deus ainda não colocou aquilo na sua vida, mas Ele tem os motivos dele. Eu sempre faço essa analogia de que quando a gente tá... Imagina um pintor, né? Sabe que você fica na praça vendo aqueles caras pintar na hora ali e você vê um monte de rabisco que você não entende nada? É quase isso a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que tá perdida, mas é Deus construindo o caminho que você precisa percorrer e te tirando daquilo que não é para você. Então, aquelas obras de artes que o cara começa a pintar e fazer um monte de rabisco e de repente ele vira e te mostra o que é, e aí é uma grande paisagem, é mais ou menos isso. Deus está fazendo uma obra de arte na sua vida e você só precisa se achegar a Ele para conseguir entender melhor as coisas e as coisas começarem a fluir mais na sua vida. O que está faltando nos nossos dias de hoje é entendimento do que Deus quer para nós. Então eu desejo do meu coração que você busque mais e mais e comece a compreender quais são os chamados de Deus, quais são os propósitos de Deus para a tua vida. E mesmo que aquele projeto, que aquilo que você sempre sonhou esteja demorando, não faça como Sara, não coloque as coisas na frente do outro. Vamos pensar, naquele tempo era normal ter uma segunda esposa, mas que mulher em sã consciência desejaria que o marido tivesse outra esposa? Nenhuma. Mas ela fez isso porque ela já não estava mais acreditando naquela promessa que eles seriam a descendência, né? Então isso que a gente precisa pensar. Aguardar no Senhor aquilo que você tem certeza que só Ele pode fazer. Assim como aconteceu nessa história de Sara e Abraão. Amém? Vamos fazer uma oração para nossa quarta-feira ser uma quarta-feira extraordinária na presença do Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tanto ensinamento, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa casa confortável, por todo o alimento que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem quebrantado os nossos corações, o Senhor tem movido pedras do nosso caminho. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que vem de Ti é bom. Nós sabemos, ó Deus, do Seu amor e da Sua misericórdia com as nossas vidas, ó Pai. E nós declaramos, Senhor, que todos os dias da nossa vida nós iremos falar do Senhor, nós iremos estar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos, ó Deus. Eu entrego a minha família, eu entrego a vida dos meus filhos, a saúde deles, tudo em Suas mãos, ó Deus, porque somente em Ti confiamos. Pai, assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, maravilhosa! Tenha uma ótima quarta-feira. E a gente se vê amanhã.